Olá, meu querido, olá, minha querida, graça e paz seja sobre sua vida. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, inunde a sua alma, alcance o mais profundo do teu coração e traga transformação ao cenário da sua vida, da sua casa, do seu lar e da sua família. Que o amor de Deus te alcance, a graça dele, a presença dele seja notória, real e verdadeira sobre a sua vida? Pois bem, eu quero iniciar essa semana aqui no Está Escrito com uma palavra poderosa e confrontadora para a nossa vida. A palavra que eu quero trazermos é Provérbios 27, verso número 5, que nos diz assim: melhor é a repreensão franca do que um amor ou o amor encoberto. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. A pergunta que fica no ar e não quer se calar é a seguinte: se você encontrasse ou observasse nesse exato momento alguém que você ama, admira ou respeita, ou mesmo alguém que você não conhecesse, mas pelo amor ao próximo que você tem, que eu digo que você não conhecesse no sentido de ter intimidade, convívio, mas que você já viu de vista, já viu na sua igreja, alguém que está desviando do seu caminho, que está tomando decisões ou usando palavras sabotadoras, trilhando caminhos destrutivos para a sua vida. Qual seria a sua reação? Seria omisso? Ou seria aquele que chegaria nesta pessoa e com uma palavra confrontadora o exortaria, disciplinaria, aconselharia e tentaria ajudá-lo para que essa pessoa voltasse e corrigisse antes que fosse tarde demais? Quero abrir um parêntese aqui. Não estou falando do caso do escarnecedor, daquele insensato que não está nem aí, não tem temor a Deus, não tem temor à sua palavra, não quer comprometimento algum, nem com Deus e nem com ninguém, e leva uma vida promíscua de qualquer maneira, intencionalmente. Eu estou falando de falhas e erros normais, comuns, porque todos nós somos pecadores, erramos, falhamos todos os dias. E a Bíblia diz que a causa de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã e que se estendem de geração a geração. Então, para aqueles que são escarnecedores e insensatos, entrega para Deus e não lance pérolas aos porcos. Mas para aqueles que você observa que tem temor a Deus, que no fundo querem uma mudança, ou mesmo imperceptivelmente elas estão se desviando, qual é a sua reação? Se calaria ou confrontaria essa pessoa? O mundo tem uma impressão equivocada a nosso respeito. Porque para o mundo, nós cristãos, que pregamos o perdão, que pregamos o amor, que pregamos a compaixão, a empatia, que pregamos um amor ao próximo, de forma com que nós queremos sempre o bem deles, nós temos que ficar calados perante o erro e o pecado da vida daqueles que nos cercam, que estão ao nosso lado. Na ideia deles, nós, por amarmos, temos que tornar-nos omissos. Porém, a verdade que a sabedoria milenar nos ensina é totalmente
contrária a esse ideal que essas pessoas têm em si. A palavra de Deus, na realidade, ela nos impulsiona, na verdade, nos ensinos, nos aconselhamentos, nos testemunhos de vida, a nós confrontarmos aqueles que precisam de repreensão, de disciplina, de conselhos, de impulsionamento para a mudança de vida. Nós precisamos fazer tudo isso, mas com as palavras certas no momento oportuno. Lembra em Provérbios que diz que as palavras a seu tempo são como maçã de ouro servidas em bandeja de prata. Então, para tudo tem seu tempo, tem o seu momento, mas há a necessidade de agirmos dessa forma. O verso de hoje, ele diz que é melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Em outras palavras, melhor aquele que fala diretamente contra o erro do que aquele que ama, percebe e se omite, ou seja, nada fala. A palavra hebraica para repreensão é chokeshah, que significa argumentar, corrigir e apontar o erro. Por que apontar o erro? Porque muitas vezes nós, seres humanos, começamos a desviar do caminho sem percebermos. Começamos a proferir palavras sem prestarmos atenção no peso que elas têm. Então, é necessário termos alguém para nos ajudar. O verso seguinte reforça ainda mais essa ideia, dizendo que leais são as feridas feitas por aquele que ama. Sabemos que esse assunto é um assunto difícil, não é um assunto fácil de nós lidarmos com eles. Porque às vezes nós vemos alguém caindo em um caminho perigoso e é mais fácil nos calarmos, mantermos quietinhos no nosso canto, ou mesmo orarmos, intercedermos por essa pessoa, mas falar diretamente sobre o assunto, porém, é muitas vezes difícil. Muitas vezes parece arriscado, pois não sabemos como esse conselho ou essa repreensão vai soar aos ouvidos dessa pessoa. Não sabemos como ela irá reagir de acordo com aquilo que nós estamos falando. É necessário, mesmo tendo esse cuidado, esse medo de como seremos recebidos ou interpretados, há uma necessidade de orientar, de falar, de corrigir, de disciplinar com amor, com carinho, com cuidado. Para a mulher samaritana, Jesus disse para ela assim: na realidade tivestes esses maridos, mas nenhum destes era seu. Ou seja, confrontou. Para Zaqueu, ele disse: hoje chegou salvação em tua casa. Constrangido, o que ele disse? Se porventura tenho defraudado alguém, o restituirei até 4 vezes mais. Então, toda correção e disciplina, ela gera uma transformação de vida para aqueles que têm um coração aberto e temem a Deus. Permita-me compartilhar com vocês um pouco mais aprofundado nessa palavra.
Quando nós olhamos os dias atuais, nós vemos que as pessoas, elas têm confundido demais o amor com tolerância. Acha que por amarmos alguém, temos que ser tolerantes com tudo. Em que, nesse tempo, silenciar-se, calar-se, omitir-se, virou virtude. E a correção, a disciplina, o conselho, passou a ser chamado de julgamento. Mas o Espírito Santo, ele ainda levanta vozes proféticas, vozes de homens e mulheres que não negociam com a verdade, que não negociam princípios éticos, morais, espirituais, que não fazem amizade com aquilo que é errado, que não compactuam com o erro. Onde não há correção, o pecado cria raízes profundas. Onde não há correção, o erro toma conta. Onde não há correção, perde-se o temor do Senhor. Melhor é a repreensão franca. Mas, preste atenção, o que é uma repreensão franca? Em primeiro lugar, uma repreensão franca, ela não é uma repreensão agressiva. Uma repreensão franca não é uma repreensão ofensiva, agressiva. Pelo contrário, ela é uma repreensão dada com amor, carinho, empatia, compaixão. Segundo, a repreensão franca ela não é carnal, e sim espiritual. Ela é baseada nos princípios da palavra. Porque nós não somos perfeitos, todos nós somos sujeitos a erros, mas toda repreensão e disciplina, ela tem que ser feita dentro da sabedoria milenar. Em terceiro lugar, correção não é falta de amor. Uma correção onde não há amor não é correção, é ar de superioridade. Correção sem amor não passa de agressividade verbal. Aflição emocional e sentimental. Porque é aquele que ele corrige sem amar, ele ofende, ele agride, ele machuca, ele fere. Mas aquele que corrige com amor, ele cuida, ele disciplina, ele coloca remédio sobre a ferida. Entenda que correção bíblica é instrumento de santificação. Correção bíblica é instrumento de santificação. Lembre que o que Paulo escreve a Timóteo, a palavra de Deus ele é apta para corrigir, para instruir, para ensinar, para redarguir. Ou seja, a disciplina faz parte da palavra. O primeiro ponto que eu quero mostrar-vos é a correção, ela é prova de amor. Só se corrige quem a gente ama, quem a gente admira, quem a gente acredita, quem a gente bota fé nessa pessoa. Apocalipse 3, versículo de número 19, a palavra vai nos dizer, Deus dizendo,
eu repreendo e castigo a todos a quanto amo. Deus amou o mundo de tal maneira. E dentro deste amor, não poderia haver amor sem antes haver correção. Porque, como Ele ama, é impossível que dentro deste amor não esteja entrelaçado a sua disciplina, a sua correção. Durante toda a caminhada do povo de Israel, com seus altos e baixos, os seus tombos, os seus levantar de posições, sempre houve nesse intermédio de uma situação para outra correções do Senhor. Cativeiro babilônico, cativeiro assírio, a escravidão dos filisteus, do Egito. Sempre Deus trabalhava com a libertação. Mas após eles falharem, recuarem, pecarem diante de Deus, Deus sempre usava o método da correção e da disciplina. E assim é conosco até hoje. Hebreus 12, verso 6, porque o Senhor corrige o que ama, assim como o Pai corrige ao filho a quem quer bem. Provérbios 3, versículos 11 e 12, porque o Senhor repreende aqueles a quem ama. Se Deus parasse de nos corrigir, seria um sinal de abandono espiritual. Durante o período intertestamental, passaram-se 400 anos sem Deus falar com o homem. Ou seja, de Malaquias até Mateus. Até os dias de João o Batista. Foram dias do silêncio de Deus. Não se levantou profeta. Deus não usou juízes, reis, sacerdotes, ninguém para que falasse com o homem. 4 séculos sem correção, sem disciplina, sem orientação, sem aconselhamento. Correção é selo de filiação. Só se corrige a quem tem por filho. E só se corrige o filho a quem quer bem. Hebreus 12, no versículo 8, ele vai dizer: se estais sem disciplina, sois bastardos e não filho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, se assim não me falha a memória, que nós fomos colocados como filhos adotivos, do qual podemos o chamar de Abba Pai, ou seja, paizinho, aquele que nós temos a intimidade com ele. E todo pai, toda mãe que ama verdadeiramente um filho, uma filha, ele sempre está pronto para corrigir. O ponto 2, ele vai nos dizer o seguinte: a falta de correção gera destruição silenciosa. O Provérbios vai dizer que a mãe que não corrige o filho, posteriormente ele se tornará a sua vergonha, a tristeza do seu pai. Quando nós olhamos 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13, nós vamos ver que Eli, o sacerdote Eli, não corrigiu os seus filhos. Por isso, Ofni e Finéias profanaram, destruíram, envergonharam o nome de Deus. E depois morreram totalmente, espiritual e fisicamente, porque não houve correção
e limite para a vida deles. 1 Reis, capítulo 1, versículo número 6, nós vemos Davi, que nunca contrariou Adonias, ou seja, os filhos de Davi não tiveram disciplina. Tentaram roubar o seu trono. Fizeram tudo de ruim para com ele. Abusaram da filha. E Davi, infelizmente, não houve correção para os seus filhos. Provérbios 29, versículo número 15, vai nos dizer que a vara e a repreensão dão sabedoria. O pai, a mãe, o amigo, aquele que ama sempre quer o bem dessa pessoa. E por querer o bem, ele sempre irá procurar acertá-lo, direcioná-lo, endireitá-lo através da palavra, através da oração, através do aconselhamento, através da disciplina. Onde não há correção, o pecado se normaliza, há uma cauterização de mente, há uma cegueira espiritual. É por isso que Paulo escreve: o Deus desse século tem secado o entendimento de muitos. O erro já se torna cultura. Aquilo que era errado já não é mais. Normalizaram. Tudo agora é relativo. O erro se torna um estilo de vida. A consciência se cauteriza. As pessoas já não sentem mais temor em seus corações. Elas já não sentem peso em sua consciência. Por quê? Onde não há correção, não há mudança de vida, não há santidade, não há conversão. O inferno prefere igrejas cheias de pessoas vazias, porque essas pessoas não são confrontadas no seu erro. Eu abro um parêntese aqui para dizer que uma mensagem, uma pregação, onde não há confronto, onde você não se sente envergonhado pelo seu estilo de vida, não é uma mensagem. É apenas afago de ego. A mensagem, a pregação da palavra, ela precisa nos constranger. Não porque Deus vai nos envergonhar, não porque Ele vai nos colocar em situações para nos ridicularizar, não. É porque o amor de Deus nos constrange. E a sua palavra diz que nós devemos ser santos porque Ele é santo. O terceiro ponto, Deus usa pessoas para nos corrigir. Deus sempre vai usar pessoas para nos corrigir. E não importa quais pessoas sejam, porque todos nós, indiferente de títulos, de diplomas, de nomenclaturas, todos nós somos sujeitos a falhas. Então não importa se somos pastores, se somos líderes, se somos obreiros, se somos participantes de qualquer área ministerial da igreja, ou se somos membros, se não temos comprometimento com nada em participação ali dentro. Mas
todos aqueles que são servos e servas de Deus, atuantes ou por trás dos bastidores. Todos nós sempre precisamos ser corrigidos e Deus vai usar pessoas para nos corrigir. Gálatas 2:11, há um confronto de gigantes. Paulo, ele confronta Pedro. Ele o resiste cara a cara. Por quê? Porque Paulo, em Antioquia, pregando o evangelho quando ele conhece até então Pedro, Tiago e João pessoalmente. E quando Pedro vai até Antioquia para saber a profundo e conhecer ali como estava sendo pregado o evangelho de Cristo para os gentios, a Bíblia vai nos dizer que Pedro estava sentado comendo com os gentios e quando alguns vindo da parte de Tiago chegam, ele simplesmente levanta e se disfarça porque eles não se misturavam com os gentios. E Paulo, invocado, bravo da vida, o dá uma bronca cara a cara. E posteriormente, eles se acertam. E Pedro vai falar hiper mega bem de Paulo. Mas houve uma discussão entre eles, um confronto entre eles, porque Pedro precisava ser corrigido. E detalhe, Pedro fazia parte das colunas da igreja, como Paulo havia o nomeado. Pedro, Tiago e João são os colunas da igreja. Natã e Davi. Segundo Samuel, capítulo 12, Davi é confrontado pelo profeta, que mostra o seu erro. E de forma inteligente e estratégica, ele conta uma parábola, uma história metafórica, mas alcança o coração do rei. Com todo cuidado, com todo carinho, com todo respeito ao rei. Mas ele trouxe uma palavra de confronto para o rei. O que nós aprendemos e aprendemos com propriedade aqui. Não importa se é seu líder, se é seu pastor, se é seu chefe ou qualquer outro tipo de pessoa. Se houve uma necessidade de um confronto, de uma conversa, de uma correção, de uma disciplina, de um conselho, nós temos que ser ousados, respeitosos, respeitando a hierarquia e a liderança dessas pessoas e nunca se levantando contra elas como Davi nunca se levantou contra Saul. Mas, havendo a necessidade de serem confrontados com respeito e amor, é necessário termos estratégia, sabedoria, conhecimento, entendimento, inteligência. Mas sempre temos que procurar aconselhar, admoestar, redarguir, disciplinar dentro da palavra. Provérbios 27, verso 6, vai dizer: leais são as feridas feitas pelo amigo. Quem ama não passa a mão nas suas costas e nem coloca pano quente nas suas deficiências, nos seus erros, nas suas atitudes erradas. Quem ama de verdade vai te corrigir, vai te advertir, vai te dar bronca se for necessário, porque ele não aceita te perder. E a única forma de não perder alguém é apresentando a essa pessoa a fonte da mudança, que é a palavra de Cristo. Eclesiastes, capítulo 4, versículo número 13, vai dizer: melhor é o jovem, pobre e sábio do que um rei velho e insensato que não se deixa admoestar. Aqueles que são insensatos
escarnecedores, que acham que sabem demais, que são demais, eles sabotam o seu próprio caminho. Quem anda só com quem o aplaude, caminha para a queda. Se joga no abismo. Se aquele que está do seu lado nunca te orienta, nunca te aconselha, nunca te corrige, nunca puxa a sua orelha, esse não serve para ser verdadeiramente o seu amigo. Quarto ponto, correção sem verdade é opressão. Verdade sem amor é dureza. Correção sem verdade é opressão. Verdade sem amor é dureza, arrogância, soberba, altivez, superioridade. Efésios 4,15, a palavra vai nos dizer, seguindo a verdade em amor. Toda correção, ela precisa ser feita com amor. Toda exortação, ela é precisa com empatia, com compaixão. Colossenses capítulo 1, verso 28, Paulo vai nos dizer, advertindo a todo homem para apresentar perfeito em Cristo. A perfeição de Cristo é o vínculo do amor. O vínculo do amor. É Cristo, que é o amor personificado. João capítulo 1, versículo 14, a palavra vai nos dizer, cheio de graça e de verdade. Para aconselharmos, para corrigirmos, para disciplinarmos, é necessário termos o equilíbrio do Espírito Santo. Cheio de graça e de verdade. Amor sem verdade se torna permissividade. Porque em nome do amor não se confronta, em nome do amor não se corrige, em nome do amor não se magoa, em nome do amor não disciplina. Então o amor sem verdade, ele não é nada mais do que permissividade. E a culpa da destruição dessa pessoa será única e exclusivamente sua. Verdade sem amor é legalismo. Verdade sem amor é apenas religiosidade. Verdade sem amor não passa de querer ser. Alguém se coloca acima do outro, com ar de superioridade, sem lembrar, ou melhor dizendo, se esquecendo da fragilidade que é. Amor mais verdade é o resultado da transformação. Alguém que só é transformado, muda de vida e se converte através do amor e da verdade que é Cristo. Porque Deus é amor e Jesus Cristo é caminho, é verdade e vida. E Ele e o Pai são apenas um. Amor, verdade, vida ao mesmo tempo. Agostinho de Hipona, olha bem o que ele vai nos dizer com toda a profundidade. Ele diz assim, ama e faz o que quiseres. Porque quem ama de verdade não permite o erro prosperar.
Quem ama de verdade não permite o erro prosperar. Porque quando nós começamos a ver que quem a gente ama está andando a caminhos largos para o abismo. Quem ama não permite o erro prosperar. Ama e faz o que quiseres. Se o seu coração diz para você exortar, para você aconselhar, para você disciplinar, não deixe de fazer em espécie alguma. O resultado não depende de nós. E se a pessoa não acatar, não quiser mudar, quiser continuar trilhando por esse caminho, pelo menos a sua mente vai estar tranquila. Você estará tranquilo. Porque a sua parte você fez. Não esqueça disso. John Wesley nos diz: a correção fraterna é um dos maiores atos de amor de um cristão. Quem ama sempre corrige, sempre aconselha, sempre ajuda. Porque a correção fraterna é um dos maiores atos de amor de um cristão. Dietrich Bonhoeffer vai dizer que a graça barata ela evita a correção. Porém, a graça verdadeira ela chama ao arrependimento. Arrependimento sempre fez parte da vida do ser humano. Porque todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Mas a graça do Senhor se manifestou a todos os homens, trazendo salvação. Por isso, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Por isso, uma graça que não prega correção, que não prega arrependimento, que não prega mudança de vida e de caráter, é uma graça barata, corrompida, adulterada, porque a graça verdadeira, ela chama ao arrependimento. João, o Batista, pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Para os fariseus ele dizia: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Jesus começou seu ministério pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Os discípulos pregavam: arrependei-vos, para que assim sejais cheios do Espírito Santo. Arrependei-vos e convertei-vos. É necessário arrepender, se converter e mudar de vida. Martinho Lutero, ele dizia que a palavra de Deus nunca deixa o homem confortável em seu pecado. A palavra de Deus nunca deixa o homem confortável em seu pecado. Então, se a palavra não trouxer confronto para a sua vida, sua mente está cauterizada, os seus olhos estão vendados. Porque aquele que entende que a palavra nunca deixa o homem confortável em seu pecado, ele precisa de mudança de vida. Aquele que ouve a palavra, ela não o constrange. Ele está com os seus olhos sem um pingo de visão e a sua mente sem um pingo de raciocínio de temor ao Senhor. Ele precisa ser liberto da cegueira espiritual, que o Senhor arranque todas as escamas dos seus olhos e arranque toda a cauterização da sua mente,
para que ele não seja alguém entenebrecido no seu próprio entendimento, mas que o seu entendimento seja transformado pelo poder da palavra. João 16, verso de número 8, vai dizer que o Espírito Santo corrige, convence e transforma. O quinto ponto, quem rejeita a correção, rejeita o futuro. Quem rejeita a correção, rejeita o futuro. É por isso que Provérbios está cheio de palavras dizendo que o escarnecedor, o insensato, ele se torna louco, ele destrói a sua própria vida e que o caminho dele é um caminho de morte. Provérbios, capítulo 12, versículo 1, ele vai nos dizer que o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão, esse é bruto. Ele é comparado a um animal, como dizem Salmos. O que odeia a repreensão. Em outras versões, é estúpido. Provérbios 15, 32 vai dizer: o que rejeita a correção menospreza a sua alma. Ou seja, não dá nenhum valor a si mesmo. Provérbios 10, verso de número 17, vai dizer que o caminho da vida daquele que guarda a correção. O caminho da vida é daquele que guarda a correção. Provérbios vai nos ensinar, nos advertir, amarmos a disciplina e a correção. Toda a rejeição é um atraso de vida espiritual. Toda rejeição é um atraso de vida espiritual. Porque aquele que ama disciplina, aquele que ama correção, ele quer mudança de vida. Por isso, o que ama a correção, ele ama o conhecimento. Porque ele aprende, ele muda de vida, ele muda de atitude, ele vê o seu casamento restaurado, a sua vida mudada, as portas se abrindo, porque ele ama a correção e com isso adquire conhecimento. Entenda hoje que o Espírito Santo está arrancando do seu caminho, arrancando da sua vida aquele amor encoberto. Porque quem ama de verdade não se oculta, quem ama de verdade não se cala, quem ama de verdade sempre quer mostrar para o outro que há um caminho diferente, que há um caminho de transformação para ele. Deus hoje está curando relacionamentos feridos, o transformando em relacionamentos de verdade. O Senhor está levantando atalaias, guerreiros que não se calam, não se compactuam com o erro, com o pecado, mas que ministram sobre a sua vida mudança, transformação, arrependimento e conversão para a sua vida. Pergunte hoje para si próprio. Pergunte ao Espírito Santo. Será que você tem fugido dos confrontos que vêm sobre a sua vida? Será que você tem deixado Deus te usar para trazer mudança para a vida de uma pessoa através do confronto? Quando você precisa de um conselho, de uma correção, de uma disciplina, de uma repreensão, como você age? Resistente? Soberbo? Olhando para seus títulos? Para suas nomenclaturas? Você tem chamado correção
de perseguição? Será que você tem fugido de quem te confronta? Será que você tem sido omisso por medo de perder a amizade das pessoas? De perder as suas oportunidades? De perder o seu cargo? De perder as suas agendas? Deus está levantando pessoas para se tornarem maduras espiritualmente. O altar hoje é para quem quer maturidade espiritual, para quem quer mudança de vida. O altar hoje são para essas pessoas. Pessoas que quebram a resistência da correção, que abrem o coração para serem disciplinadas, que estão aptas para ouvirem conselhos, porque na multidão de conselhos sempre haverá bênçãos. Na multidão de conselhos sempre haverá sabedoria. Que, em nome de Jesus Cristo, nós venhamos arrancar o orgulho, a soberba do nosso coração, para que ele seja curado e alinhado com a verdade. Não importa se nós estamos sendo instrumentos para corrigir alguém, ou se alguém está sendo usado como instrumento para nos corrigir. Que o Senhor venha levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo para confrontarem com amor, com compaixão, com empatia e com verdade. Provérbios 27:5 não é dureza, mas sim uma palavra profética de salvação para a nossa vida. Nós temos que entender a necessidade que nós temos de sempre aproveitar o acesso pessoal que nós temos com alguém que nós vemos que está rumando, está se desviando, está tomando veredas diferentes do seu caminho, que nós venhamos, através da oportunidade que nós temos, orar por essas pessoas, para que elas sejam libertas, para que elas sejam resgatadas desse laço do passarinho, que nós vamos pedir a Deus que nos dê a oportunidade para influenciar essas pessoas através da nossa vida, pelo nosso testemunho, pelo nosso jeito de falar, de viver, de testemunhar. Que através dessa influência, nosso testemunho, nossa edificação e até mesmo as repreensões, nós venhamos, através do testemunho, que é a forma que nós vivemos, mostrar Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a compaixão de Deus para essas pessoas, mostrando que pela graça de Deus, essa pessoa venha a ser influenciada pelo nosso modo de viver. Que a edificação, que é a apresentação da palavra falada, além da vivida, que ela possa ser feita de forma pessoal, direta, convidando essa pessoa para caminhar conosco para a igreja, que nós venhamos mandar sempre uma mensagem de amor, chamando ela para a presença de Deus, mandando um louvor transformador, confrontador, uma palavra, que nós venhamos sempre edificar a vida dessa pessoa através da palavra. Agora, quando nós formos usar o método da repreensão, que nós venhamos falar
diretamente com essa pessoa e não com outras. Não a difamarmos, não a apontarmos, não excluirmos, constrangê-la, colocá-la numa situação de zombarias. Não, não é nada disso. A repreensão é falar com a pessoa diretamente sobre o perigo, sobre os laços, sobre o abismo que ela está indo de encontro através de suas palavras, das suas atitudes, dos pecados com que ela está vivendo. E quando nós usamos esses 3 métodos, que é o nosso testemunho, que é o nosso convite ou a nossa repreensão, nós estamos sendo pessoas que abençoam outras pessoas, para que elas possam mudar de vida, mudar de rota. Principalmente quando nós abordamos essa repreensão. Nós devemos aprender com Jesus, com amor, com carinho, com empatia. Ele sempre trazia uma palavra constrangedora. Porém, nunca ele usou uma palavra destrutiva, ofensiva, agressiva. Não, nunca. Quando ele ressuscita, quando ele vai à beira-mar para se encontrar com Pedro, que havia o negado por 3 vezes, que havia o abandonado, fugido, que havia quebrado a aliança que havia feito com ele após a sua morte e a sua ressurreição. Quando ele prepara ali, à beira da praia, uma mesa com pão e peixe assado e convida a Pedro para um embate, uma conversa amorosa. E a forma com que ele confronta Pedro no íntimo, no âmago da sua alma. A pergunta foi: Pedro, você me ama? Não foi: Pedro, por que você me negou? Pedro, por que você me abandonou? Pedro, por que você quebrou a aliança comigo? Pedro, por que você pecou? Por que você errou? Não, não foi essa. A pergunta foi: Pedro, você me ama? E a resposta de Pedro foi: 1, 2. E pela 3ª vez Pedro fala: sim, Senhor, eu amo. E todas as vezes que Jesus falava com ele, a resposta de Jesus era: então apacenta as minhas ovelhas. Porque, de acordo com a intensidade do seu erro, com a gravidade do seu erro, da sua falha, será a intensidade do amor, da compaixão e da graça de Deus para te alcançar, para me alcançar. Então o amor de Deus nos constrange, porque não merecemos, não somos dignos, não somos pessoas aptas, mas pela sua graça, seu amor e o seu perdão ele nos alcança. Por isso, simplesmente por isso, se houver a oportunidade de ajudar alguém através da repreensão, da disciplina, da correção, não esqueça de usar palavras de amor, ambientes apropriados, locais discretos, no particular, no tete a tete, para que quando houver essa oportunidade de falar, de ajudar, após orar e sempre pedir a Deus
que venha nos dar a oportunidade no momento propício, no ambiente oportuno, para que Ele venha preparar o lugar acolhedor, um lugar tremendo, para que nós possamos ser fonte de bênção para essas pessoas, para que venhamos corrigi-las com amor, carinho, compaixão e empatia. E quando for a nossa vez de sermos corrigidos, exortados, disciplinados, nós venhamos fazer como Provérbios 12, verso 1, parte A, amarmos a correção e a disciplina para que nós venhamos adquirir conhecimento. Que Deus em Cristo abençoe e que esta palavra venha alcançar o alvo certo na sua vida e produzir o fruto necessário. Paz e prosperidade seja sobre sua casa, sobre o seu lar e sobre a sua família.